Precisamos trabalhar a tributação, mas com responsabilidade. Hoje existem muitos projetos aqui tramitando dentro da casa, vários deles, como falaram alguns parlamentares que me antecederam, esquecem, por exemplo, das políticas de redução de desigualdades regionais, como é o caso da Zona Franca de Manaus, que precisa ser preservada, mantida dentro da política tributária. Não adianta nada falar em preservação da Amazônia, não adianta nada falar em meio ambiente sustentável, se não se colocam alternativas de arrecadação e de manutenção das pessoas que vivem na Amazônia. E a Zona Franca de Manaus é um dos principais elementos de distribuição de renda, de geração de empregos, de redução de desigualdades. Está na reforma tributária agora, é desafio para nós discuti-las também, se a gente quer um Brasil melhor. No meu pronunciamento, eu comecei com ele dizendo assim: fico feliz que o povo brasileiro descobriu que a Amazônia existe. Até um dia desse ela não existia, ou pelo menos as pessoas não estão preocupadas com ela. Se vocês estão preocupados tanto assim com a Amazônia, que vocês venham trazer políticas públicas para melhorar aquele estado. Afinal de contas, quem manteve aquela Amazônia preservada é o povo que habita a região. Foram as Forças Armadas que mantiveram a integridade nacional. É o povo que está lá, que tem a consciência da importância da Amazônia para a sua sobrevivência. E o governo federal e esse parlamento têm que criar políticas públicas para garantir que ele não tenha que fazer as queimadas. Não é só ficar na televisão dizendo que isso é errado e não apresentar nenhuma alternativa, nenhum motor de crescimento, nenhuma oportunidade de geração de empregos. E pelo contrário, eu ainda ouço aqui parlamentares batalharem e trabalharem contra, por exemplo, o que eu já disse no começo, a Zona Franca de Manaus. Infelizmente, até o ministro da Economia deu uma declaração contrária. Talvez porque não entenda que aquilo é o maior programa de preservação ambiental do mundo. Garante, com um comparativo simples, a Zona Franca de Manaus está no estado do Amazonas. O Amazonas tem 95% da sua floresta preservada. Estados vizinhos tem 60%, 70% da sua floresta preservada. A Zona Franca de Manaus, por garantir geração de emprego e renda, ela impede a devastação da floresta. Quer dizer que ela é um mecanismo de crescimento. Por isso tem que ser fomentada e preservada. Quem for a favor da Amazônia tem que ser a favor da Zona Franca de Manaus. E para se manter aquela floresta de pé, é preciso dar vida digna para quem lá vive. É muito fácil, dentro de um ar-condicionado, General Girão, lá em São Paulo, com a educação à sua porta, enquanto quem está no estado do Amazonas tem que ficar 2, 3, 4, 5 horas em cima de uma canoa para chegar no colégio mais próximo, com o melhor hospital possível aqui em Brasília ou no sul do país, enquanto que qualquer unidade de saúde no meu estado, no interior do meu estado do Amazonas, fica a quilômetros de distância. Vários amazonenses nascem sequer sem fazer pré-natal, porque não há atenção básica de saúde. É muito fácil querer a Amazônia preservada. Quem assim o quer, queira primeiro o desenvolvimento das pessoas que vivem naquele estado, porque elas precisam de vida digna, são tão brasileiros quanto todos os brasileiros desse país. Merecem ter o tratamento igualitário, as mesmas condições, o mesmo ponto de partida. E para isso, a gente tem que falar de preservação da Amazônia, mas de desenvolvimento daquela região, para que a riqueza lá permaneça, e permaneça em favor dos amazonenses e dos 4 milhões de habitantes que lá escolheram viver e desenvolver aquela terra com as suas dificuldades e vivendo os seus problemas. Para isso eu convido inclusive todos os parlamentares que aqui estão hoje a fazerem parte da Frente Parlamentar de Defesa da Amazônia, que eu comecei no início desse ano. A Frente Parlamentar tem mais de 230 parlamentares e hoje é uma referência em ações para desenvolvimento daquela região. Esses parlamentares aqui buscam fazer uma diferença para aquela terra. Aos 2 milhões de cidadãos de Manaus, aos 4 milhões, mais de 4 milhões de pessoas que escolheram o estado do Amazonas para viver,
para florescer e para criar suas famílias, de que vocês podem ter no seu amigo, o deputado delegado Pablo, um guerreiro que vai lutar pelas demandas do Estado do Amazonas até o fim. Esse é meu compromisso, é para isso que eu vim e é nisso que eu acredito. Muito obrigado a todos que nos assistem.